Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes de estudo. Antes da gente dar o primeiro passo hoje, eu quero deixar aqui um desejo bem genuíno, que uma bênção divina acompanhe o dia e a semana de todos os ouvintes. É um ótimo começo e, bom, esse é o tom perfeito para a gente iniciar essa imersão, com certeza. Verdade. Porque, olha, o que a gente tem pela frente hoje, exige que a gente deixe de lado algumas noções pré-concebidas sobre, tipo, como o universo funciona, sabe? Ah, sem dúvida. E o material que a gente trouxe hoje é bem denso, né? Muito. A gente vai explorar o Salmo 148. E, para manter a precisão estrutural do texto, a gente está usando a tradução da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA. Aham, excelente escolha de tradução. Sim, e para nos guiar pelas complexidades, teológicas e históricas também, a gente trouxe os comentários do acadêmico Alan P. Ross, junto com várias notas exegéticas adicionais. O Ross é maravilhoso para esse tipo de análise. Com certeza. E a nossa missão hoje é, basicamente, desvendar como um texto tão antigo consegue orquestrar um coro universal de louvor. Um coro que junta, tipo, os cosmos, as forças da natureza, os animais e toda a humanidade. É uma sinfonia completa, né? Exato. E a gente quer entender o que isso revela sobre a relação entre o Criador e tudo que foi criado. Sabe o que é fascinante aqui? É a natureza do convite que o texto faz. Porque quando o leitor moderno lê um salmo sobre a natureza, a tendência é achar que é só tipo uma poesia romântica. Aquela coisa bem bucólica, né? Apreciando a paisagem. Isso, algo passivo e puramente estético. Mas, olha, a linguagem hebraica original não está só sugerindo uma apreciação. O salmista está, na verdade, emitindo um decreto. Caramba, um decreto. Um decreto oficial. Tem um peso imperativo aí. É uma convocação jurídica e teológica que abraça desde, os confins do espaço sideral até a poeira da terra. Nada escapa. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a estrutura que o autor usa não é nem um pouco aleatória. Tem um fluxo direcional bem óbvio. De cima para baixo, né? Exatamente. Nos primeiros 6 versículos, a coisa é focada lá no alto. Ele convoca os céus, os anjos, os exércitos celestiais, chama o sol, a lua, as estrelas. É uma lista astronômica de peso. Ele até menciona as águas que estão acima do firmamento. Eu fico aqui pensando como é que o homem lá do Antigo Oriente Próximo processava uma lista dessa, sabe? A gente precisa muito tentar enxergar o céu com os olhos deles. Porque nas notas do Alan P. Ross, ele aponta uma coisa crucial. O céu noturno para eles não era um vácuo com reações de hidrogênio e hélio. Não tinha telescópio Hubble na época, né? Nenhuma chance. Na Babilônia, no Egito e lá em Canaã, o sol, a lua e as estrelas eram vistos como divindades autônomas. Divindades mesmo, tipo deuses com vontade própria. Sim, eles eram os deuses do panteão. Eles achavam que esses astros decidiam o destino das nações, exigiam sacrifícios. Nossa, então o Salmo não está só descrevendo a natureza, ele está, fazendo uma declaração política e religiosa fortíssima. Totalmente subversiva. Porque ao personificar esses elementos celestes e ordenar, veja bem, ordenar que eles adorem o Criador, o texto rebaixa o status deles na mesma hora. Caramba, ele está dizendo na prática que esses deuses que o pessoal temia, na verdade são só funcionários recebendo ordens. Exato, o sol não é um deus, ele é só um servo batendo ponto na firma da criação. Muito bom isso. E sobre aquela parte das águas acima do firmamento, isso reflete bem a cosmologia antiga, né? Eles imaginavam, um domo sólido sobre a Terra que segurava um oceano cósmico. De onde eles achavam que vinha a chuva. Isso. Mas olha, voltando para as notas da Bíblia NAA, o texto fundamenta essa adoração compulsória em um motivo bem específico. Parece que tem um motivo duplo para isso. Tô certo? Tá corretíssimo.
A análise identifica duas bases para essa submissão do universo. A primeira é a origem por decreto. O texto diz, de forma bem simples, que ele deu uma ordem e eles foram criados. Ponto. Sem complicação. Nenhuma. A mera fonação divina gerou a matéria. E a segunda base é a permanência. O Criador estabeleceu um universo para sempre, com um decreto que não vai ser mudado. Essa ideia do decreto imutável é incrível. E bom, vamos usar uma analogia tecnológica aqui para deixar isso mais palpável para quem está ouvindo. Opa, adoro analogias, manda ver. Pensemos no cosmos inteiro como um código de software. Um código absurdamente complexo, escrito por um programador perfeito. As estrelas, os planetas, as órbitas, eles não têm voz, né? Não, eles não têm consciência para compor uma música ou cantar. Exato, mas eles rodam um código-fonte impecável. A mecânica da gravidade, a fusão dos átomos, tudo acontece sem nenhum bug. E essa execução perfeita rodando o decreto do programador é o louvor deles. Nossa, brilhante! A astronomia louvando a Deus é basicamente a natureza sendo estritamente matemática. Isso. A execução impecável da rotina é a adoração. E o impacto psicológico dessa matemática celestial é gigantesco, porque a gente vive num mundo muito imprevisível, né? A economia oscila, a política é caótica, a vida é frágil. O nosso dia a dia é um caos constante. Exato. Aí a pessoa, exausta desse caos, olha para o céu à noite e vê essa ordem governada por um decreto inquebrável. Traz uma sensação de segurança absurda. O sol vai nascer, as estrelas não vão cair, o criador desse sistema é totalmente confiável. Dá um conforto enorme saber que o teto do universo não vai desabar amanhã de manhã. Mas, o texto não para no céu, né? Não mesmo. A partir do versículo 7, o Salmo dá um mergulho radical. É uma queda livre literária. A gente sai lá da perfeição do espaço sideral e despenca direto na superfície da Terra e nos oceanos profundos. E olha, é aqui que a coisa fica realmente interessante. E até um pouco perturbadora se a gente olhar bem a lista. Sim, porque a lista começa a incluir coisas como monstros marinhos, todos os abismos, fogo, granizo, neve, vapor e ventos fortes. E depois vai para os montes, árvores, feras, gado, animais que rastejam e aves. É um grupo bem eclético. Para dizer o mínimo, né? A segunda parte das árvores e dos passarinhos até faz sentido, soa poético. Mas como é que forças brutais entram nisso? Como que o granizo que destrói uma colheita louva a Deus? Ou os monstros marinhos? É uma excelente pergunta. E isso mexe na forma como o mundo antigo lidava com o medo. O Alan Peroz explica isso muito bem. No antigo Oriente Próximo, o mar não era só água, era o símbolo supremo do caos. O perigo desconhecido? Exato. E os monstros marinhos, tipo o Leviatã, eles eram vistos como personificações literais das forças caóticas que lutavam contra os deuses da ordem. Entendi. Então, as tempestades e os monstros eram entidades rebeldes na cabeça daquele povo. Isso, era uma guerra eterna entre ordem e caos. Mas o salmista israelita vem e, bum, destrói essa dualidade. As notas da NA mostram que até essas criaturas e o vento que arranca árvores só estão, executando a palavra de Deus. Caramba! Eles louvam a Deus agindo de acordo com a natureza deles. Para isso foram criados. Não são demônios fora de controle. Deixa eu ver se eu peguei a visão. Então, a forma de um furacão louvar a Deus é sendo o furacão mais devastador possível, seguindo as leis da termodinâmica. Exatamente isso. O leão não precisa comer capim para participar do coro. O rugido dele caçando na savana é o louvor dele. Nossa, isso é muito profundo. A natureza bruta não está fora do roteiro. De jeito nenhum. O esplendor do Criador é tão grande que até as coisas que causam terror na gente são só instrumentos tocando notas mais graves nessa grande sinfonia. O caos é uma ilusão nossa. Para ele, tudo é ordem. Isso é um soco no nosso antropocentrismo, né? A gente acha que a natureza só está louvando quando ela nos serve, quando o clima está agradável. Sim, a gente se coloca muito no centro do universo. Mas esse salmo tira a unidade do centro. Ele diz que o universo serve a uma ordem muito maior do que a nossa conveniência pessoal.
Isso nos leva à parte onde os humanos finalmente aparecem no texto, lá no versículo 11. E nota como ele não deixa ninguém de fora. Ele varre a sociedade inteira. É impressionante. Ele cita reis da terra, príncipes, juízes, e aí desce para moças, rapazes, velhos e crianças. No mundo antigo, onde a hierarquia era tudo, isso devia ser tipo um choque. Uma linha de louvor que uma criança brincando na terra. É um nivelamento brutal. Diante da majestade do cosmos que a gente acabou de ver, a coroa de um rei não vale muita coisa, né? Perde todo o peso. A autoridade humana fica minúscula. Desde o rei até o cidadão mais comum, a obrigação é a mesma. A humanidade não está separada da natureza num pedestal intocável. A gente é, na verdade, o cume consciente desse coral terreno. Certo. E aí a gente entra na reta final do texto, nos versículos 13 e 14. E eu confesso que, se a pessoa lê desavisada, parece que o texto faz uma curva meio estranha do nada. Tem uma transição bem abrupta ali mesmo. Pois é. O salmista chama galáxias, furacões e toda a humanidade para louvar. E aí, para concluir, ele dá um motivo supremo para isso tudo. Ele diz que Deus exaltou o poder do seu povo, os filhos de Israel, o povo chegado a ele. Parece meio exclusivista à primeira vista, né? Sim. Fica parecendo que ele passou o salmo inteiro falando do universo infinito para terminar puxando sardinha para uma nação no deserto. Como a gente entende isso? Bom, se conectarmos isso ao quadro maior, a gente vê que essa é a virada teológica mais incrível do salmo. As notas mostram que, no hebraico, exaltar o poder usa a imagem de levantar um chifre. Um chifre de animal, tipo um touro? Isso. Naquela época, o chifre simbolizava o poder de defesa, vigor militar, vitória. Tá, mas então é só sobre a vitória militar de uma tribo? Que o favor a Israel não era um privilégio egoísta, não era um fim em si mesmo. Ufa! Porque senão a mensagem ficaria bem estranha. Qual era o propósito, então? O propósito era a instrumentalidade. Deus favoreceu esse povo para ser a lente corretiva para o resto do mundo. O poder deles era, na verdade, a responsabilidade de levar o conhecimento de Deus para toda a humanidade. Caramba, entendi. A humanidade ainda adorava pedras e o sol. O favor a Israel era o convite para o mundo inteiro finalmente entender o porquê deveriam louvar o Criador. Nossa, isso muda tudo. Muda da água para o vinho. Deixa eu tentar fazer uma nova analogia aqui para a gente visualizar isso. Por favor, vamos lá. Pensa num farol monumental. Tem um litoral super perigoso onde os navios estão sempre afundando. Aí o engenheiro decide construir um farol enorme num rochedo específico. Ele escolhe um ponto exato. Isso. Ele não colocou o farol ali para iluminar só as pedrinhas em volta da base. O lampião potente está lá no alto para a luz cortar a escuridão do oceano e guiar todos os navios em mar aberto. O farol existe para salvar navios que nem sabem que o rochedo está lá. Nossa, essa é a imagem perfeita. Israel é esse farol, construído sobre o rochedo. Exato. Deus levantou o chifre deles ali não para eles monopolizarem a luz, mas para o conhecimento chegar a toda a humanidade e guiar o mundo para longe do desastre. Sem esse farol histórico, sem o conhecimento que eles preservaram, a gente faria o que sempre fez. A gente ia parar na metade do salmo. Íamos adorar as galáxias ou os abismos, cultuando o sistema em vez do projetista. Exatamente. O farol garante que o nosso olhar atravesse a criação e foque no Criador. O poder deles era o privilégio de afinar a voz de todo o planeta. É como montar um quebra-cabeça gigante, né? Sim, a gente começou lá nas estrelas, vendo a obediência matemática delas. Depois a gente viu que a fúria da Terra, os monstros e os ventos também obedecem, operando por puro instinto e física. Tudo dentro do limite da vontade do arquiteto. E no fim, a gente descobre a humanidade. A gente não é uma engrenagem cega. Somos o cume pensante de um coro gigante, guiados por esse farol de conhecimento. O universo já está num balé eterno. As pedras já cantam. É de uma elegância absurda como esse texto amarra o design do universo com a nossa necessidade espiritual. E, bom, encaminhando aqui para o nosso encerramento, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está ouvindo hoje. Uma coisa para ficar martelando na cabeça. Adoro esses ganchos finais. O que você pensou? A gente viu que a gravidade, a tempestade de neve, os predadores, todo mundo louva a Deus automaticamente. Presos no design original, certo? A fera ataca quando tem fome, o instinto
É um decreto inquebrável. Eles são prisioneiros da própria perfeição funcional deles. Exato. Mas a humanidade carrega uma anomalia gigantesca: o nosso livre-arbítrio. Nós somos a única parte de toda essa criação capaz de, voluntariamente, estragar a melodia. Verdade. A gente pode simplesmente se recusar a cantar. Sim, a gente pode usar nossa inteligência para desafinar, causar dor, lutar contra a nossa própria natureza. Então a grande pergunta é: como seria o mundo se nós, com o nosso livre-arbítrio, decidíssemos nos alinhar de forma voluntária ao decreto da harmonia? Caramba! Imagina se, em vez de competir e destruir, a gente usasse nosso intelecto para amar o próximo e funcionar no nosso papel original, tão naturalmente quanto uma estrela brilha à noite, mas por escolha própria. Sabe, o louvor voluntário é, sem dúvida, o clímax da adoração no universo. O cosmos já faz o trabalho de fundo. A beleza real é a humanidade escolhendo nadar a favor da correnteza do propósito, e não contra ela. É uma reflexão cósmica para ecoar ao longo da semana de todo mundo. E, bom, eu quero agradecer demais a companhia de cada um que mergulhou com a gente nessas fontes hoje. Foi sensacional guiar essa dissecação teológica. Ah, a satisfação é toda minha. Examinar essas estruturas tão antigas e tão atuais é sempre um privilégio enorme. Pois é. Chegamos ao fim da nossa jornada analítica de hoje. A gente se encontra na próxima imersão. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Amém. Até a próxima, pessoal.